Shalom, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor. Vamos até mudar nossa saudação, né? Porque essa aula é uma aula de grego. Então falaremos Irene tu Kyriou. Irene quer dizer paz. Kyriou, Kyrios, Senhor. A paz do Senhor para todos aqui, pastor e professor Ilmar Santemeric Heller Kaiser, alemão, tetraneto do alemão que chegou aqui no Brasil, para o João Cristiano Sacker. E nós estamos aqui desde 1992, nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem essa logomarca aqui, uma empresa de educação teológica ensinando e ministrando cursos teológicos básico, intermediário e bacharelado. Todos esses cursos são livres, mestrado e doutorado livre. Isso é para quem quer estudar a Bíblia, né? Não é para quem quer diploma, para quem quer aprender, quem quer estudar, quem tem fome, tem sede da palavra. E nós estamos aqui no Leste Mineiro, Sul Capixaba, e as nossas aulas agora, essa primeira aula do curso de grego bíblico. Não é grego clássico, nem grego jônico, eólico, nem grego dos tempos dos grandes escritores, né, gregos, mas o grego da Bíblia. Aqui na Bíblia nós temos 138.162 palavras gregas do Novo Testamento. É essa que nós seremos objeto de estudo aqui. E também não temos pretensão aqui de sair ninguém falando grego. Kalimera, bom dia. Kalinixa, boa noite. Não. O objetivo é você aprender, decorar o alfabeto, conseguir montar a transliteração, lendo aqueles desenhozinhos das letras, escrever o que é, Chelos. Saber que Chelos quer dizer Deus, saber as noções básicas, ir na concordância e procurar para saber quantas vezes ocorre a palavra, procurar no dicionário grego-português, grego-português, para saber o que significa, e achar na Bíblia, em grego, e produzir seu estudo. Esse é o objetivo. Nosso curso aqui é o curso intermediário ou de línguas bíblicas. Grego 1, a primeira, depois teremos um bloco número 2. Para começar, então, vamos falar que o grego, a língua grega, falada na Grécia hoje em dia, em Chipre, e nas comunidades que estão espalhadas pelo mundo inteiro, né? Teve alguns períodos, vamos falar dos períodos, então, do surgimento desse grego. Os principais períodos são os seguintes. Primeiro, o grego micênico, que é um dos fundadores da Grécia, né? Mais ou menos no período de 1500 a 1100 a.C. Depois, o grego arcaico, incluindo aí Homero e Hesíodo, mais ou menos no ano 800 até o ano 600 a.C. O grego clássico, que é de 600 a 300 a.C., o grego helenístico, incluindo o grego do Novo Testamento, que é o que nós vamos estudar aqui, o koiné, quer dizer, comum, no ano 300 a.C. a 300 da era cristã, depois de Cristo, o grego oriental, né, que foi dividido em bizantino e medieval, do ano 300 até o ano 1600, e o grego moderno de 1600 para cá. Então, essa é a divisão do grego, a língua grega nesse período histórico aí. Então, o período que nós estamos estudando aqui é o período do koiné. Esse período começou no ano 300 com as invasões de Alexandre o Grande, espalhando pelo mundo inteiro. Onde Alexandre chegava, ele trazia a cultura helênica ou grega, né? Ele era muito voltado para isso, sempre colocava uma biblioteca, o objetivo dele não era matar ninguém, era dominar a cabeça, né? E no ano 300, mais ou menos antes de Cristo, 270, 280, foi feita a famosa versão, chamada versão dos 70, Septuaginta, que pegaram o texto grego, pegaram o texto hebraico e traduziram para o grego, na cidade de Alexandria. Quem mandou fazer foi um faraó, Ptolomeu Filadelfo. E essa Septuaginta foi a Bíblia usada por Jesus. 10% Jesus usou o Velho Testamento na linguagem hebraica. 90%, segundo os estudiosos, ele usava a Septuaginta, todos os autores do Novo Testamento, né? O Testamento começou a ser escrito mais ou menos no ano 50, foi até o ano 90 e poucos. O último livro foi o livro de João. Então, de 50 a 100, no período de 50 anos, a versão que dominava aquela região era a versão Septuaginta, que era escrita no grego koiné, o grego comum. O que era esse grego comum? Ele era a mistura do grego clássico com a língua semítica. A língua semítica, no caso, o aramaico e o judaico, né? Caldaico, essa era a língua daquele tempo ali, a língua semítica. Então, eles pegaram lá o Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet, o Rei e tal, e foram passando, adaptando para o alfabeto fenício. Então, o alfabeto grego inicial não tinha as mesmas formas em todas as regiões da Grécia. Havia basicamente 3 formas a partir do ano 400 a.C., que era o alfabeto, e o alfabeto jônico foi adotado como padrão, né?
mas havia o jônico e os outros, micênico, iônico, etc. Os sinais diacríticos, aqueles sinaizinhos de áspero, brando, para mostrar se tem a pronúncia com R ou não, isso foi acrescentado mais tarde, por Aristófanes de Bizâncio, no século III a.C., ele introduziu os sinais diacríticos, como pontuação, os espíritos, que se tornaram padrão na Idade Média, visando a uniformizar a divergência gradativa que se estabelecia na pronúncia. A escrita naquele tempo antigo era só maiúscula, capital que chamava. Até o século X, mais ou menos, da era cristã de hoje, só se usava-se o maiúsculo. Os papiros antigos, os manuscritos antigos, ninguém usava minúsculo. A partir do século X é que introduziram as minúsculas. E passou a maiúscula a ficar só nos primeiros nomes, né? Os nomes chamados próprios, nomes que é para diferenciar e distinguir. Então, é isso aí. Nós temos exatamente no grego do Novo Testamento 138.162 palavras, mais ou menos 140 mil palavras. Né? Veja que diferença, enquanto o hebraico tem mais ou menos 8 mil palavras, aqui tem 10 vezes mais, 80 mil. E mais 150%, mais 40, 120. Ainda não chegamos lá. Então é uma língua muito rica o grego, né? Lembrando que o grego e o latim formaram o português. E sendo que 80% das palavras repete mais de 50 vezes. 80% das palavras ocorrem 50 vezes mais, somando 110 mil palavras que ocorrem mais de 50 vezes. Então, nós temos 5.437 palavras diferentes. Somente 5.437 palavras diferentes originaram 138.162 palavras que nós temos no grego bíblico. Dessas palavras aí, então, nós temos 28.596 substantivos, artigos são quase 20 mil, 19.869, pronome 16.703, adjetivos 7.636 e verbos no particípio 6.674. Nós vamos estudar também aqui, além do alfabeto, a gama delta, também as principais declinações, né? Que são 8 casos que se resumem em 5. Nominativo, genitivo, dativo, locativo, instrumental e dativo, acusativo e vocativo. Só esses casos de declinações ocorrem quase 80 mil vezes, 79.846 vezes. Lembrando que cada caso indica uma função, né? Nominativo é o caso do sujeito, genitivo e dativo indica origem e posse, o outro indica objeto indireto, o outro objeto direto e o vocativo é a exclamação, né? Chamado. Por que estudar o grego do Novo Testamento? Por quê? Primeiro que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e por onde se merece, então, nossa maior atenção. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. E ela foi escrita no Novo Testamento em grego. Segundo que o idioma que escreveu o Novo Testamento foi o grego koiné. Por isso, então, é importante que devemos conhecê-lo. Terceiro, o estudo do grego nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus e nos ajuda a compreender os detalhes da palavra, né? Quarta coisa, uma simples tradução da Bíblia muitas vezes não revela o que Deus na realidade quis dizer. Quando você estuda o original, você consegue extrair mais coisas mais importantes e mais profundas. Outra importante coisa, 5, é o estudo do grego ajuda as pessoas a sair do erro das falsas doutrinas. 6, o conhecimento do grego nos capacita a refutar essas falsas doutrinas que se relacionam com batismo, ceia do Senhor, pecado, salvação, etc. Outra coisa, o conhecimento do grego nos capacita para poder instruir outros acerca da palavra de Deus. Oitava coisa, conhecer o grego promove a melhor confiança para se ensinar a escritura. Nono ponto importante porque se estudar o grego. Estudar o grego ajuda a exercitar nossa mente em algo positivo, que nos trará benefício espiritual para a nossa vida. 10º lugar, Deus tem feito disponível esse conhecimento dele em grego, por isso é importante que a gente aproveite isso aí e não deixe de lado. Penúltimo, é o estudo do grego que nos ajuda a determinar qual versão da Bíblia é mais correta. Quando você conhece o grego, você vai entender qual a melhor versão para se adotar. E por fim, o estudo do grego nos capacita para escrever artigos, comentários, fazer exegese, promover estudos. Em suma, nós teremos mais condições e capacitações para difundir a palavra de Deus. Né? Jesus e os apóstolos estudaram, memorizaram, utilizaram, leram frequentemente a palavra de Deus naquela época que era a Septuaginta.
Eu disse aqui e repito, né? Somente o Mateus, que utilizou um texto hebraico de 10% das vezes. Aliás, o único evangelho que não foi escrito originalmente em grego foi Mateus. Ele foi escrito em aramaico e depois foi vertido para o grego. E a gente encontra esses detalhes no livro chamado As Parábolas de Jesus, de Joaquim Jeremias, um teólogo alemão, editora Paulus, ou então Teologia do Novo Testamento, também do mesmo autor, Joaquim Jeremias, da editora Paulus. Então, agora, Paulo, por exemplo, ao escrever sua carta para Roma, não mandou em latim. A língua grega dominou o latim. Né? Em vez do romano dominar o grego que dominou. O militar, o governo era romano, mas toda a diplomacia, todo os estudos, a cultura, tudo era grega. Então, Paulo, ao escrever a carta para Romanos, escreveu em grego. E a Septuaginta era a Bíblia daqueles dias, a Bíblia principal que eles tinham em mãos. Então, essa aula nossa de introdução ao estudo do grego, vamos ficando por aqui, lembrando que essas particularidades tão importantes, que é o estudar o grego do Novo Testamento. Fica na paz, tchau, tchau.